Já voltamos e agora para fazer um alerta sobre o consumo exagerado de energéticos. Lembrando aqui do caso do ator Rafael Zulu, de 42 anos, que usou as redes sociais para alertar sobre o consumo exagerado. Ele disse que passou 4 dias internado com fibrilação atrial, um descompasso, aceleração do batimento cardíaco, o que pode levar a problemas de circulação após beber grandes quantidades de energético misturado com bebida também. E fica a pergunta, quantos energéticos eu posso beber por dia? Que risco se tem se o E essa consumo ação é combinada exagerado? com a bebida alcoólica, né? Com a bebida alcoólica, né? E combinando com bebida alcoólica, quantos energéticos... pode misturar? Quantos energéticos pode se misturar? Então, quem vai explicar para a gente melhor, vamos entender melhor, agora conversando com o médico cardiologista, doutor José Leitão. Seja muito bem-vindo. Doutor José Leitão, afinal de contas, existe um consumo mínimo de energético? E se misturar com bebida alcoólica, qual o principal perigo? Bom dia a todos. Quando a gente fala do uso de energéticos, a gente tem que lembrar da concentração de cafeína nesse tipo de produto. Normalmente tem de 41 a 80 miligramas por 250 ml, que é mais ou menos a medida de cada energético. O que é permitido, digamos assim, para o nosso organismo? No máximo 400 miligramas dia. Então, se você toma em excesso, e é muito comum, principalmente na época do carnaval, com o uso de bebida alcoólica, você tomar mais de uma latinha daquela, você com certeza aumenta o risco de desencadear o quê? Quais são os principais efeitos colaterais? Aumento da pressão arterial, taquicardia, podendo desencadear algumas arritmias benignas ou até mesmo malignas, caso esse indivíduo já tenha alguma predisposição. Ou seja, o uso dessa substância não é que seja proibido, mas a gente precisa beber com moderação. Há um detalhe que eu pude ver na cobertura do Pinto da Madrugada, que eram adolescentes tomando o energético, não consumiam bebida alcoólica e tomando o energético direto. Esse gasto calórico que o energético vai, de certa maneira, né, incitar a pessoa a fazer, ele elimina essa quantidade de cafeína ou ela permanece no corpo da pessoa? Ela permanece no corpo, permanece no organismo e ela vai sendo metabolizada aos poucos. Lembrando que também um dos principais problemas dessas substâncias, desses energéticos, é a concentração de carboidrato, tendo uma concentração igual ou maior do que um refrigerante. Isso também acaba afetando, em especial, aqueles pacientes que já têm uma predisposição para diabetes, que, por exemplo, fazem uso diário, o consumo exacerbado desse tipo de substância, quando vai dirigir ou quando vai trabalhar e toma mais de uma latinha por dia, quer queira, quer não, você acaba também aumentando o risco cardiovascular. Então, de preferência, evitar o uso desse tipo de substância. A gente sabe que algumas pessoas, alguns atletas fazem uso como se fosse um pré-treino para melhora da atividade física. Mas para um atleta que não é de alta performance, não faz diferença alguma. Pelo contrário, você acaba até mesmo aumentando o risco cardiovascular. Doutor, com relação à mistura com a bebida alcoólica, há um risco maior se tomar muito energético ou não, a recomendação é que não se misture de maneira alguma? Só para vocês terem ideia, em 2010 o FDA, que é um órgão regulador americano, proibiu a produção de substâncias onde tinha bebida alcoólica somado aos energéticos. Por quê? A gente sabe que o álcool ele acaba afetando o nosso cérebro, deixando, a depender da concentração e da quantidade de álcool que a gente ingere, levando a um quadro, digamos assim, de sonolência. E aí nós temos um efeito totalmente contrário com o uso do energético. Além disso, a bebida alcoólica, ela pode causar transtornos ao coração em grandes concentrações. Poucas pessoas sabem disso. Mas o álcool, ele causa arritmias, ele pode levar a um quadro de insuficiência cardíaca aguda porque ele causa uma inflamação no coração. Somado a isso, eu tenho uma concentração alta de cafeína com o uso dos energéticos. Ou seja, você acaba se tornando uma bomba relógio. Então, não é recomendado você fazer o uso do energético junto com bebida alcoólica, principalmente em grandes quantidades. Esse energético, uma vez consumido, ele tem uma diferenciação com a questão de gênero, por exemplo, em relação às mulheres, que já tem ali um tecido adiposo, muitas vezes presença de mais gordura. É diferente o efeito no corpo da mulher em relação ao do homem? A princípio, a literatura não fala que há diferenças em relação aos gêneros. A questão dos efeitos colaterais, a questão dos benefícios, mesmo dos malefícios, acabam sendo os mesmos. Isso depende muito da quantidade que é ingerido, independente do sexo. Para quem não abre mão de ingerir o energético, qual a recomendação que se daria? Ingerir uma bebida que não tem açúcar, por exemplo, ou ingerir no máximo 400 miligramas? Qual a orientação básica, assim, para quem diz assim, eu vou continuar tomando, mas eu quero estar na margem de segurança? Acho que a primeira recomendação é tentar diminuir o consumo exacerbado.
tentar controlar um pouco mais, eu vou tomar uma latinha por dia ou no máximo uma latinha por semana, tentar desmamar, digamos assim, o consumo desse tipo de substância. Como eu falei, ela é tão deletéria quanto o refrigerante, pensando no lado do consumo de carboidrato. Então, de toda forma, o que a gente recomenda, na verdade, é diminuir o consumo. E caso faça o consumo, procurar aquelas que têm uma concentração menor de cafeína e principalmente aquelas também que têm uma concentração menor de carboidrato. Ela causa algum tipo de dependência, doutor? Não necessariamente uma dependência diretamente por conta do uso da substância, mas para pensar, você toma essa substância, fica mais alerta. A partir do momento que você deixa de tomar, você quer queira, quer não, tem um efeito rebote. Então, diretamente, ela não causa nenhuma dependência, mas o próprio carboidrato causa uma dependência em nós. Há trabalhos que relatam que o consumo do açúcar ele é equiparado da cocaína. Por quê? Porque causa uma certa dependência, ou seja, não necessariamente a substância, mas o uso e o efeito que ela traz pode causar, sim, alguma dependência psicológica, digamos. A sensação de prazer, né? Exatamente. A sensação de que você está aqui, cansado e de repente toma um energético, se sente disposto em poucos minutos. Então, isso afeta sono, afeta a circulação, afeta tudo. Se a base tudo. dele é a cafeína, o café substituiria o energético? Pode sim substituir, sendo uma substância bem mais segura. Claro que uma dosinha de café por dia é seguro, 2, 3, 4. Agora o problema é que tem pessoas que tomam 1 litro de café por dia. Então o café ele é super seguro, inclusive a depender da dose ele é cardioprotetor. Para deixar isso bem claro, o café ele não é vilão. Agora, claro, tudo com moderação. Não vou tomar 1 litro de café todos os dias. Mas diminuiu por causa do preço. É verdade. Diminuir porque está muito caro. Mas o fato é que o energético é uma bebida que já é industrializada, já mexe com vários produtos ali dentro. A cafeína é taurina. A taurina também tem um efeito que dá essa disposição e afeta o coração? Ou o vilão realmente é a cafeína? A taurina, pelo que os trabalhos mostram, é uma substância que foi descrita recentemente, mais ou menos na década de 60, fala que ela atua até, a depender da dose, como um cardioprotetor. Então, a taurina ela atua no metabolismo dos aminoácidos. Ela é um ácido sulfônico, onde ele é o produto final de alguns aminoácidos. Então, ele pode atuar, inclusive, como um cardioprotetor, mas, a depender da dose, ele pode afetar o rim e o fígado. Esse é o grande problema. Então, tudo que a gente deve ingerir, independente de ser uma bebida alcoólica, ser energético, a gente tem que fazer com moderação. Quem passar do ponto e começar a sentir a sensação de coração acelerado, essa taquicardia, que parece que o coração está batendo, pulsando na garganta, o que é que deve fazer, doutor? Procurar um pronto atendimento o mais rápido possível. Se você está com essa sensação de aumento da frequência cardíaca, ou seja, taquicardia, pressão baixa, aquela sudorese, um suor frio, que é um suor diferente, uma sensação de desmaio, ou seja, você está apresentando sinais de baixo débito cardíaco. Procurar um pronto atendimento o mais rápido possível, porque essa arritmia está trazendo repercussões. E, infelizmente, pode ser uma arritmia maligna. Por exemplo, pacientes que já têm miocardiopatia hipertrófica, ou seja, já tem um gatilho para alguma arritmia maligna. A partir do momento que você ingere esse tipo de substância em altas doses, pode ser um gatilho para uma arritmia maligna e, infelizmente, evoluir com morte súbita. Pois é, o pior é que são doenças silenciosas e que às vezes você pode descobrir no momento em que já está acontecendo a crise. Né? No caso do Rafael Zulu, ator, ele teve fibrilação atrial. Isso é um tipo de arritmia? Sim, sim, é uma das principais causas de AVC isquêmico. O que é que acontece? A fibrilação atrial, como o próprio nome já diz, o átrio ele bate uma frequência tão grande que ele não consegue contrair. Então ele fica literalmente tremendo. E a partir do momento que o sangue fica parado dentro do coração, vai formar trombo. Por exemplo, se eu jogar sangue em qualquer superfície lisa, vai formar coágulo. Da mesma forma é o sangue parado dentro do coração. Então, a qualquer momento, esse trombo dentro do coração, ocasionado pela fibrilação atrial, pode se deslocar e causar um AVC isquêmico. Infelizmente, pode ser fatal ou até mesmo trazer sequelas muito graves. Pois é, inclusive parada cardíaca, porque há também divulgado recentemente na reportagem, uma jovem fez esse uso, considerado esse momento pré-treino, e durante o exercício teve a parada. Era talvez uma característica específica dela, mas está associada também ao uso do energético. Nesse caso, o pré-treino ele tem uma concentração de cafeína bem maior do que o energético. Enquanto o energético tem em torno de 40 a 80 miligramas de cafeína, o pré-treino pode chegar até 400 miligramas, ou seja, a dose máxima diária. Muito maior, né? Uma dose muito maior. Ou seja, esse pré-treino ele pode trazer efeitos bem mais deletérios, inclusive, do que o próprio energético. Tá aí. Orientação geral, doutor, para a gente finalizar o nosso bate-papo agora. O que a gente sempre recomenda, procurar um cardiologista, fazer todo o acompanhamento, mesmo que você não sinta nada. E evitar o consumo desse tipo de substância, principalmente com o uso de álcool. A gente precisa cuidar do nosso coração para que a gente possa envelhecer da melhor forma.
Pois É é, isso, até, qualidade até a de vida. próxima, doutor. Já deu alerta para todo mundo. A gente volta com outro capítulo aí, porque são vários os produtos que no dia a dia você está consumindo e de repente está fazendo mal à sua própria saúde. E a gente não entende, né? Passa a ter ali um desconforto, não associa ao consumo da bebida, fica sem entender o que aconteceu. Será que foi a diferença ali de rotina, de mudança de alimentação? E não foi. Foi ali realmente a bebida que não deveria ter sido consumida com bebida alcoólica. Então, atenção aos energéticos, não foi o primeiro caso, nem vai ser o último. Então, assim, é por isso que o alerta tem que ser sempre constante. Obrigada, doutor José Leitão. Agradeço. Até uma próxima. Valeu.